E, então, beleza, gravando. Boa noite, Wagner. Boa noite. Eu tava tentando lembrar aqui qual o sobrenome do Wagner, né? Porque chama Fusca pra tudo que é lado, mas é Volts, como é que É é? Volts, isso mesmo. Em alemão é Feltz, na verdade. Mas Volts, é, legal. Mas aí, cara, primeiro prazer aqui te receber nesta entrevista, né? Vamos chamar assim. E o Wagner é um cara que a gente se conheceu, a Agile Brasil, né? 2016 em Curitiba. 2016 Curitiba. O Wagner foi palestrar na Agile Brasil e daí ali teve um trabalho de mentoria, né? Eu podia me colocar à disposição para poder mentorar algumas palestras e tal. E aí acabou que, né? Tive a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho do Wagner e também de apoiar ele durante o processo dele de montagem dos slides e Isso. apresentação, enfim, todo o processo. E foi muito legal, muito legal. E Wagner, eu queria que você te apresentasse para a galera que está nos assistindo. Onde é que tu tá morando, que tipo de problemas tens resolvido atualmente, e aí a gente começa por aí. Beleza. Bom, vamos lá. Eu costumo me apresentar que meu nome é Fusca e meu apelido é Wagner, porque ninguém me chama de Wagner. É, é muito mais fácil me encontrar e me chamar de Fusca, então se alguém vier aí me encontrar na rua, pode chamar Fusca que eu vou saber que você está querendo falar comigo. Se você falar Wagner, eu vou passar reto. Eu tô aqui em Maringá, no Paraná. Eu sou, na verdade, de Curitiba, mas faz 10 anos que eu tô aqui em Maringá. Presto serviço para uma empresa chamada DB1, Global Software. Desde que eu vim para Maringá, eu tô nela. E os meus desafios hoje aqui são transformar a empresa. A gente já adotou várias coisas ágeis, mas a gente está no momento de romper com algumas coisas e ir para uma transformação. Então, eu tô há 5 meses como Agile Coach, mas sempre exerci um trabalho muito mais de liderança, Scrum Master, bem na parte técnica, várias frentes, né? Meus problemas são diversos. Então, assim, como transformar uma cultura, a gente chegou num nível, tudo que a gente fez nos levou num nível muito bom de referência aqui na região, mas agora se a gente quer romper por igual a gente tem falado no novo round, a gente tem que mudar algumas coisas. Então eu tenho assim projetos cascata que funcionam muito bem, que dão lucro, mas está chegando nos seus limites. Tem projetos que falam que são ágeis, mas não são nada a ver ágeis. Eu tenho equipes, a gente começou a implantar OKR. Então tem vários desafios aí na frente aí. E eu também tenho uma frente de formar pessoas, né? Um trabalho de dar aula, formar a DB1, ela tem um projeto lá que eu sou o responsável por ministrar aulas e formar uma galera para, quem sabe, futuramente ser trainee, estagiários e coisas assim. E eu aproveito muito essa oportunidade para a galera entrar certo já. Então, eu gosto de falar que os meus trainees são muito melhores do que muitos currículos que chegam pedindo salários altíssimos, assim. Isso é um total fato, cara. Sabe que até quando a gente estava selecionando ali os tópicos para conversar, e eu fiquei pensando, né, o que eu gostaria de falar a respeito com o Fusca, né, tipo, a questão de qualidade e consciência de qualidade foi um dos itens ali que eu te falei, pá, isso aqui me interessa demais. Uhum, E, e certamente esse trabalho que você faz com o pessoal que de repente ainda está em faculdade ou ainda está querendo entender que tipo de papel quer se envolver quando está trabalhando com tecnologia, quer dizer, é uma série de questões aí que a gente tem a chance de poder direcionar um pouco o trabalho dessas pessoas e que tipo de coisa que elas vão estar estudando, quem vão ser os autores de referência dessas uhum. pessoas, né? Então, até eu acho que isso tem um trabalho que acho que tem muito como missão, né? Quer dizer, tu acaba meio que levando isso muito como um projeto que é meio visto como um projeto da empresa em si, mas acaba sendo um trabalho com uma visão de mais longo prazo. Quer dizer, tu tá preparando uma galera que, sei lá, daqui 5, 10 anos é quem vai estar produzindo software no Brasil ou em algum lugar do mundo, né? Isso. E isso é bem interessante, cara. Sabe que eu tenho muito dessa vibe também de, quando possível, né, trazer galera que ainda está num start e talvez você tenha vindo muito também comigo quando eu dava aula em faculdade, pegava aquelas primeiras cadeiras de programação ali, o cara aprendendo a trabalhar ainda com alguma linguagem, primeira, segunda aula, vamos lá aprender o que é um teste unitário, vamos, o Aham. que é esse negócio aqui de automação de teste, eu quero escrever no
quero escrever no prompt aqui do Linux, do DOS. Eu, não, amigão, vai fazer a CERT, né? Vamos aprender a fazer teste aqui. Então, nessa última experiência que eu tive, assim, foi muito legal, porque a grande maioria, né, vamos colocar assim, eram 32 alunos, pelo menos 29 já estavam em faculdade, já tinham experimentado um pouco de programação. Os feedbacks em 2 meses e meio de aula, eles aprenderam muito mais do que um ano inteiro de faculdade. Isso é muito chato, é muito gratificante ver que deu certo a proposta, mas você vê que tem um cenário muito diferente em academia. Eu também sou professor, hoje mais na pós-graduação, mas como eu já na época da graduação queria fazer uma coisa diferente. E, poxa, como o pessoal saiu preparado, né? Eu uso muito uma frase que, quando o pessoal chega na aula, eu falo, gente, vocês entraram consumidores de tecnologia, vocês vão sair produtores. Agora, o que vocês querem fazer? Vocês querem produzir bem feito ou quer ser mais ou menos, né? Então, até na DB eu brinquei, a gente não tem código mais ou menos. Sai uns lá, a gente de vez em quando acha uns problemas no meio do caminho, mas a ideia é que não tenha código mais ou menos, é ser um negócio profissional. E todo o trabalhinho que eu tenho feito muitas das vezes é pensando assim, meu, você é profissional, pode ser na DB1, pode ser em outro lugar, e assim a gente vai criando até um conceito mais de ética na nossa área, que infelizmente não é tão bem valorizado por vários erros diversos aí, né? a gente fala muito, né, sobre o desenvolvedor profissional, né? Uhum, Como é que a gente considera se eu sou ou não sou um desenvolvedor profissional? Para mim entra muito nesse lance, primeiro na questão de consciência da qualidade, né? uhum, Será que eu estou fazendo um trabalho legal, né? E aí nessa linha não é só uma questão de excelência técnica, mas também o quanto que o meu cliente está sendo beneficiado pelo trabalho que eu faço, né? exatamente. Não basta você construir alguma coisa que precisa importar não sei quantas bibliotecas Uhum, e usar módulos e pacotes diferenciados e coisas em versões beta, não é esse o ponto. O ponto é uhum. como é que a gente resolve o problema de quem está lá do outro lado, né? E o mais rápido possível, né? Porque ele tem uma expectativa, às vezes você quer fazer sei lá, um ultra mega carro rápido, mas ele só queria uma coisa que já ia otimizar muito o trabalho dele, né? E esse trabalho de qualidade, sim, eu vejo, tava vendo alguma coisa, um material esses dias, é, a gente pensa assim na garantia da qualidade, assim, às vezes eu já vi alguns sentimentos do programador, hoje o tester não vai pegar nenhum erro meu. Cara, não tinha que ficar sempre esse desafio, tinha que ser normal. Tipo, meu, já soltei, já sei que não tá com bug. Não é ficar esse negócio, essa competiçãozinha. Então, pô, talvez o comportamento tá errado, já vem talvez de faculdade, de um histórico, de ou uma linguagem mais legada. São vários sintomas aí que a gente vai conversando e. Eles vão evoluindo, né? É, Eu na faculdade eu aprendi que o cara que era testador é porque não teve capacidade de ser desenvolvedor. era bem isso mesmo. Isso está falando de 22 anos atrás, tá? Uhum, E aí depois isso evoluiu, quer dizer, depois a gente começou a ter um papel mais formal de quem era tester e era capaz de automatizar testes e quem era tester mais num estilo manual, vamos chamar assim. uhum, E igual são dois mindsets diferentes, quer dizer, normalmente esse cara que tem o teste mais manual, ele tende a conhecer muito mais de negócio e de regras e talvez a transição dele para um analista de negócio vai ser muito mais natural do que de uhum, repente o cara que está trabalhando com automação de testes, né, sendo desenvolvedor, de repente transicionaria muito mais rápido para ser um desenvolvedor mais puro. Agora, independente disso, a gente quer que a galera conheça mais do negócio que o cliente está envolvido, né, que seja uhum. capaz de opinar mais a respeito dessas coisas todas, né? Então, vai muito nessa linha, assim. Mas É, a piadinha ela vai pegando sempre, quer dizer, sempre eu, vai. eu, eu trabalhei numa empresa onde eu ouvia frase, não foi história contada, foi história vivida, onde eu fui pedir ajuda para um testador e ele olhou para mim e falou o seguinte: eu não posso te ajudar porque eu não posso te influenciar. Mas eu falei: você não tá entendendo, irmão, eu quero que você me influencie muito, eu quero tipo que a gente vai parear, entendeu? Porque eu não quero errar no que eu vou fazer. E ele foi irredutível e ele não quis me ajudar a fazer o trabalho. Ele disse: não, você vai lá e faz e desenvolve e depois eu vou testar para eu poder achar algum defeito. Mas eu não Aham, quero que você ache defeito, eu quero que você me ajude a fazer o troço sem defeito. uhum, Ele: não, mas eu sou pago para achar defeito. Isso já era 12 anos atrás, era 2006, 2007, entendeu? aham.
Então, assim, claro, depois a gente começou a trabalhar com a galera ali, tipo, mano, aqui, ó, a gente não tá em modo de guerra, entendeu? Hoje a gente trabalha junto aqui, o Uhum. resultado para o cliente vai ser horrível, entendeu? Se a gente não trabalhar É, junto. E esse mindset ele vai mudando, mas acho que ainda hoje a gente ainda encontra essa galerinha que vai dizer encontro. que é do contra, né, da coisa. É, uma Então, coisa que eu vejo, assim, muitas vezes o teste é uma fuga para o cara que não deu certo, porque eu não gosto falando desenvolvedor, e tem várias coisas, né? É, ainda tem. E também a gente também tem uma outra frente aí que não sei se aí pode ser um pouco diferente, mas eu vejo assim que os testes, esse mundo de testes automatizados ainda tá muito iniciante. A gente podia aprofundar um pouco mais, assim. ele é só na casca. Ele é só na É, casca. a galera tá Ah, muito trabalha ainda. com teste? Não, trabalho, já fiz em casa uns. O cara não faz um trabalho, não faz de verdade a É, coisa, né? E aí a qualidade também do que a gente encontra muitas vezes. Tanto que eu sou sincero contigo, assim, as empresas onde eu tenho a chance de participar de processo de seleção, o pessoal até dá risada do teste, mas esse teste não testa nada. O que você está testando aqui nesse teste? É uhum, uma, cara, é uma prova com lógicas de regras de negócio. Se um ticket do ingresso comprado na terça-feira tem 20% de desconto. Se é comprado, sabe, umas coisas assim. sim, sim. Uhum, E eu só quero as classes envolvidas ou a estrutura que o cara estiver usando para trabalhar, e eu só quero os testes e a parte lógica. Não tem que ter interface, não tem que ter uhum, persistência, não tem que ter nada disso. E eu vou te falar, é ridícula a quantidade de gente que não consegue passar no teste. uhum. E não É, importa o grau de senioridade, entendeu? Tem cara com 15 anos de experiência, 10 anos de experiência, 5 anos de experiência, não importa. Muitas vezes a galera não consegue passar no teste, entendeu? eu fiz um modelinho que aqui pra gente, a maioria das provas em Java, que é a minha especialidade, sou eu que corrijo. Eu fiz um modelinho que valorize isso. A gente colocou uma planilha lá, coisas boas do Java, Java 8, Lambda, String e outras coisas. Mas tem um item assim que sempre peca. Na verdade são alguns. A parte de orientação a objeto, então a gente vê abstração bem ruim da galera, polimorfismo dificilmente a galera usa. Você vê assim, coesão, acoplamento. Cara, são coisas assim, raiz, base. E assim, pô, eu já vi cara usando outras coisas de Java 8, mas com essa abstração bizarra, assim, o cara a gente também tem um desafio também não muito complicado. Eu tive já amigos que corrigiam prova e falavam, Fusco, você nem olha se está rodando. Eu falei, cara, eu não vou ficar perdendo tempo montando um ambiente. Meu, eu abro o código no Eclipse ou no IntelliJ, eu olho, começo a olhar, ih, ó, daí roda lá um sonar para ver as dívidas técnicas, põe lá o cobertura de teste, a grande maioria não vem com nenhum teste. Eu vou te falar, eu sou mais estilo aquelas pessoas que leem a borra do café, tá ligado? Que eles pegam assim, a pessoa bebe um gole lá e vê. Eu abro só a classe de teste. Só classe de teste. Eu leio a classe de teste e eu consigo dizer o que está acontecendo no código do cara, entendeu? E para Uhum, mim tem muito a ver com a legibilidade daquele código ali. Ali tu já consegue enxergar qual foi o grau de abstração que o cara usou para criar o que ele está te trazendo, né? uhum. Ah, ele criou uma fábrica, ele fez um builder, ele fez. Tu já começa a ver os padrões sendo aplicados ali, se ele usou algum Aham. tipo de fachada, se ele criou uma. O Eu próprio chamo de strategy da vida, assim, é, tem você tem os métodos, coisa a mais. classe, o mundo está todo aqui, né? Tem aquela classe única ali Tem. que agrega tudo. Eu costumo falar que é a classe aleluia e o método aleluia, né? Você invoca É, ela, faz tudo, cara. Aqui eu já tive. então Tem é umas muito provas que chegam louco. aqui que é um sistema orientado a um objeto ou dois objetos. Daí os caras falam, não, como é que tá orientado seu objeto? Tá orientado a uma classe. Tipo, Sim. faz tudo, cara. E aí a gente vê, né, até um jeito de escrever, português e inglês misturado, às vezes. Nada legível os métodos com, nossa, complexidade ciclomática lá em cima. Eu fico assustado que talvez alguém pode estar até assistindo aqui depois e não nem conhece essas coisas. Eu incentivo o pessoal a pesquisar, porque Complexidade ciclomática, McCabe, é, 1979. 79. então não Foi é o de ano. hoje essas coisas. A gente ainda fica É querendo fazer as velho, coisas. foi o ano que eu nasci, meu. Então, tipo, tá louco. E funciona, gente. Não mudou e ó, tá aí e atende bastante, né? Aqui que eu não estava falando de qualidade, alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, a gente começou a usar o Sonar, né? Que na época era Sonar, agora é Sonar Cube. Era a Como é versão. que tem sido? Porque assim, eu tenho.
pessoas que amam e que acabam odiando o Sonar. Não pelo, assim, a capacidade da ferramenta não tenho dúvidas sobre ela, entendeu? Uhum, Mas aonde acaba frustrando a galera é quando eles ligam a bagaça e tipo assim, cara, começa a mostrar todo aquele inferno de coisa e tal. uhum, Então, eu me lembro, por exemplo, quando eu ia chegar num time para trabalhar com a auditoria do código e tal, eu pegava lá um PMD, por exemplo, tá? uhum, Cara, eu configurava o PMD para ele falar sobre 5 coisas. uhum, Tipo, complexidade ciclomática, alguma coisa de reuso, variável que de repente não está num padrão, aí já puxava um pouquinho de um check style, sabe? uhum. Mas eu tentava minimizar ao máximo assim as regras, porque se deixasse no padrão, nem compilava nada, tipo, a ideia Às vezes travava nem roda total, mesmo. entendeu? Então, como é que foi isso quando você começou a usar esse tipo de ferramental com a tua galera aí? O primeiro impacto, assim, foi muito louco, assim, no sentido de, pô, a gente olhou os números, não entendi e só viu um monte de coisa vermelha lá e o que que tá acontecendo? À medida que eu fui estudando algumas ferramentas e a gente foi disseminando esse conhecimento, começou a fazer sentido. Só que, logicamente, quando você mostra alguns números para um cliente ou para o dono de empresa, ele vai falar assim, tá 30% de código duplicado. Pô, uma analogia rápida é 30% do tempo gasto de maneira errada. Pô, então quer dizer que 30% você não poderia ter feito outra coisa? É isso mesmo. Só que dá pra gente usar aquela diretiva primária da retrospectiva. A gente sabia até que. Então a gente sempre tenta mostrar isso, que daqui pra frente a gente não vai aumentar o número. É isso aí. Vamos tentando baixar. Não vou E falar agora que tu toda tá. interação a Agora tu gente tem vai. consciência, né? É, Tem então ficou consciência do mais número. claro isso. Então, assim, foi um trabalho muito de conscientização mesmo. De mostrar para os patrocinadores de projeto, para o dono da empresa mesmo, e aí ele comprar a ideia e falar, cara, pô, a gente já tinha uma característica de ser guiado por números, mas assim, talvez a gente não tinha esse número tão técnico. E aí eu tenho feito trabalho de descer no número e falar, gente, o número às vezes assusta, mas o que você vai fazer em cima dele? Você vai pular do barco? Ou você vai tentar ir controlando? Eu não sou não me iludo achando que vai ter dívida técnica zero, que vai ter 100% de teste unitário, cobertura de 100% de teste. Mas, cara, o que a gente pode melhorar? E às vezes até definir o que faz sentido pro time. Uhum. Então, Então, cara, é um trabalho perfeito, bem de cara. conversar com a galera, assim, que tem ajudado bastante essa diretiva primária aí da retrospectiva ajuda bastante. Até aqui a gente não conhecia, mas daqui pra frente a gente tomou alguma ação e não vai deixar fugir o número. Uhum. Sim, passa a ter mais controle, né? Então daqui a pouco, chegou no final da iteração, sobrou algum tempo de uma galera, em vez de Uhum. puxar algum item novo, vai dar uma atenção para aquilo, ou ter mais estabelecido alguém do time que vai estar dando esse tipo de foco, né? Coisas assim. Aham. Uma, Tem coisas uma... assim que, por exemplo, dentro das ideias de Java ali, a gente tem o Sonar Lint que ele já vai mostrando várias coisas pra gente. Então, assim, pô, já tá mexendo na classe, não custa nada, né? Tem aquele, acho que é o lema do escoteiro, né? O Robert C. Martin fala bastante de, pô, o escoteiro chega num lugar e deixa melhor do que ele tava. Se ele tava sujo, ele vai deixar limpo. Então, pô, não custa nada você mexer, às vezes, no nome de uma variável, uma coisa que você sabe que não vai ser tão impactante. Perfeito. Aí é um perigo você ter a maturidade de falar, cara, isso daqui eu não vou mexer se não tem teste unitário. E aí? Então, já vi coisas. Cara, não, eu vou ser o programador herói, eu vou arrumar toda a dívida técnica. Ih, Não vai dar tempo. não vai dar tempo, vai sair tudo É, errado, daí o cara não entrega o valor que precisa entregar, o... sai eu tudo. lembro, eu lembro do Klaus, sei lá, cara, acho que 2000 sei lá, 2004, faz tempo já. Mas Uhum, nós teve algum papo que a gente estava tendo que vinha muito do lance sobre o quanto engajado em resultado versus o estar engajado na qualidade do código, né? E ela é bem o que você falou, quer dizer, ela é uma corrida meio que constante, quer dizer, eu estou sempre produzindo código, eu sempre vou descobrir, também baseado um pouco na coisa da diretiva, quer dizer, eu sempre estou olhando, puxa, agora eu aprendi um troço novo, aquele uhum, código podia ser melhor, ou ele podia ter mais performance, ou podia chegar na performance que o cliente tem interesse de, né? E assim vai. Mas que a gente não deve ficar, então, sei lá, eu vou parar o mundo porque eu preciso fazer isso ser perfeito, porque nunca vai ter o código perfeito. Existe o melhor código para aquele momento ali. E quando a gente começa a colocar essas restrições de time box de entrega e ter showcase e tudo mais, isso de um modo vai fazendo com que a gente consiga ser mais objetivo para aquilo que a gente tem que entregar,
mas também vai abrindo brecha para daqui a pouco eu violar alguma regra do que eu tô, né? De repente amanhã eu vou lá e cresço um pouco, aquela métrica que a gente aceitava até tantos por cento, agora subiu, é tantos por cento. Bom, vai aparecer agora um monte de coisa que não estava sendo medida ali, que agora vai Uhum. passar a estar no holofote, né? E aí o quanto que a gente é capaz de poder ir adaptando e ajustando esse tipo de história também, né? Então é um processo. Não dá para Sim, a sim. qualidade não é um evento, a qualidade não é um acontecimento, não é do tipo, fiz uma vez, agora tá beleza. Aham. Ela é uma constância, né? É verdade. Né? Concordo com você. E É. aí, eu queria te puxar um outro lado aqui já. Como é que ensina as pessoas sobre isso? Como é que Ah, faz o pessoal, né? Não, você não nasceu com o gene da qualidade, então não vai funcionar. Não, como é que a gente faz para formar isso? Como é que de repente lá no teu curso de assunto lá que você acaba tratando, como é que você fez para poder aprender isso tá. daí, cara? Eu vou dar dois lados. Aqui no curso, que é uma galera que está começando, é muito fácil, porque eles estão muito abertos. Então, assim, mas eles não são tão corajosos. Então, assim, pega um valor lá do XP, um princípio, né? Que, pô, a coragem. Eu lembro de uma dinâmica que eu fazia. Eu falei, cara, a galera podia fazer code review, o que que eu vou fazer? Eu lembro do meu amigo falando, cara, fala pra eles abrir o bloco de nota e eles trocar de lugar. Eu falei, pô, code review, né, cara? Eu lembro o dia que eles estavam programando lá um desafio de cálculo de número par e ímpar, bem de boa, assim, né? Eu falei, gente, agora para, todo mundo levanta, troca as máquinas aí. Agora você vai olhar o código e, nossa, o primeiro momento assim foi, não vai olhar meu código. Falei, e aí foi bem um trabalho de conscientização. Você fala assim, agora você vai ler, você vai entender, você vai escrever um comentário bom, o que ele pode melhorar. E fala assim, pô, e se você aprender alguma coisa, esquece assim, ó, aprendi uma coisa legal com você. Se você quiser, assina ou não. Então, para eles era muito fácil, porque eles estavam começando, né? Mas que você mostrar essa questão de qualidade para alguém que já está no mercado de trabalho há um tempo, o cara já está meio viciado em algumas coisas, é um outro tipo de conversa. É, parear funciona? Às vezes não, porque o cara já não está afim de mostrar o código dele. É, mas assim, eu gosto muito de pensar nesses valores o valor do XP de coragem ali. Pô, cara, você tem certeza que você é bom nisso? E eu tento empurrar principalmente pro Sonar. Tipo, ele vai ser o nosso juiz. Então, assim, pô, porque eu não sou o melhor cara, não vou lembrar de todas as regras. Eu não sou bom em .NET, não sou bom em Delphi. Mas, cara, eu sei alguém que pode nos dar um norte. Então eu tento, nesse pessoal mais, uns times mais sólidos, assim, mais coesos, eu tento usar mais o Sonar como um cara que nos dá um norte. É, para pra galera que tá mais aberta, aí dá pra parear. De certa maneira, assim, quando alguém já te olha assim, pedindo ajuda, você fala, meu, beleza, fica tudo mais fácil. Quando o cara tá fechado, é uma barreira que você tem que ir quebrando, falando, cara, vamos tentar isso, por que não? No momento eu tenho usado muito aqueles valores do Scrum, né? Inspeção, adaptação e transparência. Uhum. Pô, vamos tentar inspecionar aqui, ó. Tá bom. Sim, dos pilares ali, né? É, Sabe que a gente tá falando de Scrum aqui, eu lembro sempre que o Scrum agora recentemente fez uma atualização do Scrum Guide lá e eles formalizaram valores, né? uhum, Eles falam de coragem lá e tem uma parada que eu acho muito legal, que a tradução no português para mim não ficou melhor, mas eu também não tenho nenhuma, talvez eu tenha, tem um termo lá no inglês do valor que é openness, né? uhum, Porque a gente fala muito assim, tá, eu tenho um ambiente de transparência, ok, né? Então, eu e o Fusca estamos num time, a gente trata de transparência, então tá lá as métricas do Sonar ali mostrando o que está acontecendo, tá aqui uhum, o quadro com que a gente está trabalhando, etc e tal. O ambiente ele é transparente, ele tem a retrospectiva, etc e tudo mais, mas o que o Fusca fala para mim aqui sai aqui. Então uhum, não tem abertura, né? Então, openness eu acabo traduzindo como uma abertura. Você tem abertura para poder falar sobre um assunto, de eu poder ter um canal de escuta, de eu poder conversar com o time para uhum, trabalhar. E isso eu acho que é um ponto bem interessante, assim, na hora que está tentando evoluir uma equipe, né? Porque às vezes é bem isso aí que você falou, cara, eu vou usar o número do Sonar para a galera poder
dar algum tipo de entrada ali para dizer, ó, você tem que fazer esse número ficar melhor do que o que tá, tem que chegar no Aham. na nossa base. E aquilo aí vai acabar motivando a pessoa por causa de uma regra, né? Mas muitas vezes ela não sacou o impacto de não ter aquele resultado, né? É. E eu me lembro de um exemplo assim, essa foi brava, assim, porque era um time que eu apoiava, trabalhava com, né? E eu aqui no Brasil, tinha um pessoal dos Estados Unidos, e a maioria da galera tava Japão e China. E aí era 2:30 da manhã de uma terça para quarta-feira e eu fazendo um workshop de Test Driven Development com o pessoal, né? Tá? Então, madrugadão, assim, e eu lá, pá, me esmerando no inglês ali para os japas, China lá, escutar e tudo e tal, e show. E, cara, fiquei ali uma hora demonstrando, com o código do produto mesmo que a gente estava desenvolvendo, assim, do projeto, rodando Cruise Control na época, com todos os, cara, PMD e tudo mais. E, cara, eu terminei o esquema todo, aí chega o cara dos Estados Unidos lá, que era o líder do projeto, assim, e larga a seguinte pérola. Pessoal, muito legal isso aí que o Daniel trouxe, né? Legal a gente poder ter mais qualidade daquilo que a gente está fazendo e tudo mais. Mas lembrando vocês, né? Que se vocês estiverem um pouco apertado aí em relação ao tempo, né? A entrega, se vocês sentirem que vai atrasar, não precisa se ater tanto à questão de automação de testes, tá? Uhum. Aí quebrou tudo, né, velho? Foi um pedido para a galera dizer, bah, eu tô atrasado, tá? É, Vou, o cara deu a deixa ali, né? né? Ó, tô atrasado. Aham. Então, todo mundo tava sempre atrasado, porque daí eu não precisava fazer teste. E daí tinha eu e tinha um japa que fazia teste, que tava lá no Japão e tal. O que era brabo, né, nesse caso aí? Ele, na hora que ele tinha que fazer os testes unitários e ele ia colocar um assert de uma string, ele escrevia em japonês a parada. Então tava Nossa. lá os caracteres UTF-8 e tal, e eu, ok, tá passando o teste. Agora, se esse troço parar de rodar, eu não tenho a menor ideia do que eu coloco aqui. Então, aí eu pensei assim, cara, chama esse cara e peço para ele fazer os testes em inglês, porque não tinha nenhuma dependência de idioma. Às vezes tu tem, né? Tem que testar o idioma diferente, porque tem alguma coisa de UTF-8 que tem que validar, enfim, mas não era o caso. Podia ser ABC, ABC nos dados de teste, né? E aí eu fiquei pensando assim, né, eu não vou chamar esse cara. Ele já está fazendo o teste automatizado, está contribuindo para a cobertura, está contribuindo, ele ajudava a remover código duplicado. Eu falei, deixa quieto, Uhum. Tá bom, deixa do já jeito que tá. tá. Tá melhor que os outros já. Mas é É, muito disso também, né? Às vezes a gente tem esse trabalho de poder convencer um time e esse convencimento ele tem que vir dos pares, mas ele tem que acabar vindo também de cima para é, baixo para cima, né? uma coisa eu lembro que eu já ajudei alguns times a fazer o Definition of Done, né? O Dodge. E pô, eu incentivo muito os times a colocar coisas técnicas. Assim, baseado em coisas que vão, por exemplo, uma nova funcionalidade já tinha, né? Mas talvez aquilo tem que estar com cobertura, né? É, então, assim, code review já ajuda muito você sair alguma coisa mais certa. E o Definition of Done, se ele tem ficado público, fica mais fácil um GP ou sei lá quem tá dando esse pitaco aí ter um pouco mais de norte. Pô, a gente deixa isso acertado com o cliente. Fala, cara, a gente garante que vai sair isso desse jeito, beleza? Então, ó, pode ser que tenha horas assim que eu não vou conseguir falar que vai entregar. Então, na verdade, a gente sempre alinha antes, né? A gente não tá querendo fazer nenhuma loucura, né? Talvez a gente sabe também que às vezes tem que assumir uma dívida técnica, mas a gente sempre tenta colocar, vai pro backlog, cara. A gente sabe que tá indo assim, vai pro backlog. Quando vai ser feito, eu não sei, mas vai pro backlog. A dívida técnica subiu, todo mundo consciente, todo mundo foi transparente aqui, apertou a mão, sabe que tem que entregar, mas, cara, a gente vai voltar. Já vi GP que não prioriza isso, que vai pro limbo. Mas, cara, a gente tá tentando. Estamos tentando, Sim, não estamos perdendo o radar. Se você não evidencia, não dá certo. esse é o lance. E, cara, um pouco de literaturas, coisas que você acha que valem a pena, assim, pra galera tá dando uma olhada e tal, enfim. Tá, bom, eu aconselho muito a galera a ler o Clean Code, Código Limpo, né, do Robert Semart, o Uncle Bob. Clean Code vai falar de práticas de desenvolvimento, né,
E daí tem o codificador limpo, né? The Clean Coder, que vai falar de comportamento. Talvez eu considere primeiro ler mais de comportamento, mais paralelo. Ajudou muito aqui a gente ler em grupo, tá? Então, assim, cada um, a gente falava assim, essa semana a gente vai ler o capítulo 1. Então a gente pegava durante 1 hora, na sexta-feira, a gente sentava e discutia. A gente sorteava o nome da pessoa que introduziu o assunto, a gente ia conversando e tentava fazer coisas que faziam sentido pra gente no final da reunião. Ó, o nosso código vai ser assim, 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 a partir de agora. Esses livros são muito importantes. Refatoração, do Martin Fowler. Pô, livro bom demais. Eu acho que hoje só tem e-book, nem tem mais para vender, cópia física, mas é um livro completíssimo. Sim. Tenho visto muito mais livros de fundamentos, né? Da Extreme Programming, os últimos aí que eu tenho visto, do Kent Beck, do Vinícius Teles, são livros de 2002, 2003, até hoje são extremamente atuais. Muito válido, muito É, válido. eu leio coisas assim e falo, cara, eu vivo isso ainda, não mudou. Então esses livros aí eu acho que são Conselhos TDD, acho que fugiu o nome do, ai meu Deus, é Kent Beck, né? Sim, sim. São esses livros, eu acho que assim, livros de programação, Aprenda Java em 21 dias, aquelas coisas malucas assim, cara, desatualiza muito rápido. E esses Uhum, outros tendem a permanecer durante muito tempo. sim. Então, assim, Sabe eu acho que você deve. um livro que me veio agora aqui na cabeça aqui, que é do James Shore. Ele tá todo online também. The Art of Agile Development. E o James Shore é um cara que vem muito do XP, né? E Uhum, é um que eu deixo de dica também. Inclusive ele tem, para quem pirar nesse tipo de coisa, ele tem uma playlist no YouTube, Let's Play TDD, e, cara, são os 200 vídeos, mais ou menos, dele fazendo o sistema do zero até o final, assim, de todo o desenvolvimento. E ele passando por todos os percalços de tentando fazer teste de alguma coisa, e daí quando ele dá uma travada, ele, amanhã eu vou de uhum. novo. Ele vai brincando com isso, assim. Então é um autor também que eu acho válido da galera buscar, né? James Shore. Outro, também dando uma dica aí de livro e autor, na prática, Joshua Kerievsky, né? Livro dele, ele tinha um sobre refactoring to patterns. Ele tem um livro, tem esse nome. Mas ultimamente a gente reconhece ele pelo conceito do Modern Agile, né? Então, a agilidade Uhum. moderna, sei lá, enfim. E nesse conceito do Modern Agile, um dos itens que eu mais vi assim nos últimos anos também, o Joshua batendo, o assunto era a questão do safety, que é o quanto a gente tem um ambiente que é seguro para as pessoas poderem ser quem elas são. O quanto que a gente tem um ambiente Aham. que está ajudando as pessoas a se desenvolver, né? Então você trouxe ali o exemplo da galera que você está formando lá. Pô, é um ambiente de aprendizado, quer dizer, você forma esse ambiente de aprendizado, as pessoas se É, sentem à vontade de serem curiosas e poderem, né, buscar saber mais do que elas já sabem e assim vai. Então isso acaba sendo muito relevante, né, a gente ser capaz de criar um ambiente que inspira esse tipo de coisa, né? Você estava falando isso aí, esses dias eu estava falando sobre falha, né? Geralmente as nossas empresas não são ambientes seguros para a gente falhar, né? Então, como que a gente vai falhar, que a agilidade prevê falha mais rápido para você aprender com isso? Como a gente pode falhar? Então, o TDD é um bom exemplo para isso e tem várias outras maneiras, né? Aí falando de código-fonte, mais o TDD. Mas como, pô, a gente precisa falhar. Só que tem que ser um ambiente mais seguro, mais controlado. Então, isso eu acho que é um outro papo aí. A gente já fala de alinhamento, propósito, contexto, charter, inception e várias outras coisas aí, mas Com certeza. são coisas interessantes que a gente precisa levantar mesmo. Mas Falha. indo nessa linha, né, do que você falou ali da galera estar conhecendo mais sobre o business do cliente também, eu acho que Uhum, isso vai muito, né, de tipo, como é que eu alinho a minha capacidade técnica de fazer algo com a expectativa que o meu cliente tem. Então, o simples fato, de repente, ao final de cada semana ou durante o desenvolvimento da semana, eu estar chamando o cliente para perto para mostrar para ele alguma coisa que está ficando pronta, alguma coisa que uhum. está em andamento, e já ter a chance ali de repente ganhar um feedback negativo, dizendo, não era bem isso aqui que eu queria, acho que é mais para esse lado, para aquele, e já é altamente positivo, né?
E de Muito repente eu demais. evito um mês, 2 meses para descobrir que não era isso aqui que a gente tinha que fazer. Aham. Eu acho importantíssimo ele estar. Eu posso dizer assim, é muito interessante e eu acho que todo mundo deveria ter uma experiência de trabalhar dentro do cliente. Assim, às vezes você fica dentro da software house trabalhando com quadros bonitos, empresas legais, você pode ir de bermuda, não sei o que, tá? E, cara, quando você tá dentro do cliente, às vezes você vai ver um diretor chegando brabo, batendo na mesa, dizendo que tá tudo parado e você tem que dar um jeito. Não é o melhor ambiente, mas te dá uma bagagem, uma maturidade que você leva para a vida inteira. É, e, cara, trazer o cliente para suas interações é muito importante. Você tem que ser um bom técnico, um bom desenvolvedor, mas, pô, se envolva com o que o cliente está fazendo, pedindo, né? Não fazendo, você que está fazendo. É importantíssimo isso. Acho que a chave de sucesso são itens ali que a gente vê no Manifesto Ágil, é, clientes, interação com times são muito necessárias, muito válidas, a gente prioriza demais. A gente tem cliente que não compra a ideia, só quer pagar a fatura, mas a gente fala, cara, é o seu produto. Você já não está dando valor, como é que a gente quer que cuide do seu produto? Se você não fala o que a gente pode melhorar, ou você não ensina algumas coisas importantes para a gente. Então é muito importante essas reuniões aí. Tô tentando rodar algumas Inceptions mesmo, modelo do Paulo Caroli aí, vai ser um novo desafio para mim. Primeiro porque nem o cliente entende direito o que é. Na empresa que eu tô ali, a gente tá aprendendo, tá caminhando, mas eu vejo muita coisa importante, assim. Eu acho que o que o modelo do Paulo traz muito é essa coisa da proximidade, né? E a gente Uhum, poder entender qual o problema que está sendo resolvido, que produto é esse que está sendo desenvolvido, né? Para quem que ele está sendo desenvolvido. Então, às vezes a gente compra muita coisa pronta, né? Então, não, a aham, solução que o cliente quer é essa, tá? Mas qual é o problema que ele tem? E quando a gente começa a fazer essa pergunta anterior, assim, a gente tem a chance de começar a descobrir um novo mundo ali que tem, né, no lado do cliente. E aí, quando você falou de estar presente no dia a dia do cliente, eu lembro de algumas práticas que, sei lá, quando eu tô na brincadeira do design thinking, muitas vezes ela vem nessa que é eu poder fazer um shadow, poder parar do lado do cliente, ver ele fazendo o trabalho dele, ou em alguns casos até vivenciar o trabalho do cliente, meio que tentando fazer o trabalho dele para ver qual é a dificuldade, né? Às vezes a gente aham, modela uma tela e acha tranquilo de usar. Aí quando você coloca alguém usando aquela tela do sistema 5, 6 horas por dia, de repente, aí você começa a pegar um monte de dificuldade de usabilidade, ou esse excesso de uhum. clique, né, muito texto. E aí a gente começa, pô, peraí, cara, tem um problema aqui, né? E a gente não vai conseguir nunca descobrir isso daí se não estiver próximo do cliente, não estiver com ele, né? Então acaba entrando nesse tipo de situação. Eu vejo que algumas práticas aí de elaborar persona, jornada do usuário, coisas assim, não é de hoje também. A gente já falou algumas coisas de fundamentos. Isso daí é uma coisa de análise lá, podia fazer observação, entrevista. A gente achou que agilidade, não, vamos baixar a cabeça e fazer igual uns loucos, né? Não, cara, é sentir na pele, né? É sentir a dor que o usuário tem ali e falar, a gente vai observar, estar do lado dele. E aí você vai trazer uma coisa diferente para ele, vai agregar muito o produto, né? E esse é o lance, cara. Meu, não estendendo muito o assunto aqui, mas obrigado pelo teu tempo, né? Te agradeço aí por esse papo. E, sei lá, deixa umas palavras finais aí pra galera que tá assistindo o vídeo aí. Eu vou deixar um link do blog da DB1 que fala sobre o teu trabalho esse de formação da galera, né? Acho que é um link Legal. válido aí para Uhum. deixar para a galera poder assistir e, É, e é muito massa, muito massa. Isso aí. legal. É assim, eu relatei no blog da DB1 a sequência. Eu tô para terminar uma postagem no meu blog mesmo, né, que conta um pouco mais de detalhe alguns itens da jornada, né? Porque quando você
muitas coisas. E assim, como um Extreme Program me ajudou, como o me ajudou muito a me adaptar. Depois eu vou contar com mais detalhes, né? Bom, mas incentivo a galera aí a ler livro. Eu sei que fórum ajuda muito, participar em Slack. Mas, cara, ainda livro tem alguma coisa especial. Eu não sei se é porque eu gosto deles e eu incentivo você a ler. Viver umas coisas diferentes com livros. Eu achei um livro de Extreme Program no Sebo ali, cara, e mudou minha vida, assim. É, compre livros. Se você é um cara profissional, você vai comprar livros. Você não vai ficar baixando PDF, não vai ficar craqueando. Já muda o comportamento nisso. Eu lembro de um professor de física no ensino médio falar pra mim, ó, você vai ser conhecido pela biblioteca que você tem em casa. Pô, aquilo marcou na minha vida. Só que eu falei, cara, não vou ficar comprando livro. Hoje eu olho uma porrada de livro que eu tenho aqui. Não vou falar que eu li todos, mas todos eu pelo menos folhei. Eu sei que, putz, eu tô com um problema de tal coisa, eu vou pegar o livro de tal autor. E o livro faz sentido quando você sai lendo do autor, né? Então, Mas eu acho que é, esses aí que você trouxe são obrigatórios, assim, ler livros do Kent Beck, seja uhum, o mais a segunda edição que fala sobre o XP, que vem as práticas principais, as outras disciplinas e tal, é bastante relevante. Ah, ter acesso ao livro do Vinícius Teles é do caramba. Nem vou fazer o jabá do meu livro, mas acho que não é o ponto de fazer o né? jabá, porque eu acho que realmente assim, ó, valorizar, cara, coisas que foram escritas 10, 20 anos atrás aí, tem muita Sim. coisa legal que foi feita, né? E aí Você por isso pega o que eu próprio até o Robert Gang Martin, né, 4 lá, cara? né? Robert Martin, leia com o Bob, entende mais o que esses caras vivem, né? Isso. Acho Você pega ali bastante o válido. livro Padrões de Projeto do Gang Total. 4, cara, show de bola. Então, É, deixa quem quiser me seguir no Twitter lá, às vezes eu posto umas coisas lá, @tiofusca, adiciona no LinkedIn aí, meu blog é o medium.com/WagnerFusca. Tirando o Twitter, tudo é Wagner Fusca. Eu descobri que tem um entendi. Wagner Fusca no Twitter lá que roubou minha conta, pegou antes de mim, né, que ele roubou. Eu tô tentando recuperar, Chegou ver se primeiro. negociar isso. O cara não usa, tá bloqueado. Falei, ó, libera pra mim aí que eu sou Sim, Wagner Fusca em todo lugar, menos lá. Mas é entendi. isso, agradeço o convite aí, tô à disposição que precisar. Tô nessa tocada aí, eu vejo muita gente falando de processo, agilidade, Scrum. Não é errado, mas, pô, a gente não deve esquecer que ainda somos codificadores, temos que produzir coisas melhores. É, princípios ágeis, né? Eu acho que tem um que fala que a melhoria contínua. Ah, cara, a excelência do design ajuda na melhoria contínua, alguma coisa assim. Quando eu leio os princípios, eu vejo muita coisa de codificação e a gente fica muito. Vamos lá pro Kanban, vamos lá pra não sei o que, não sei o que mais. E tá errado, mas, gente, vamos deixar a galera de dev também participar desse clube, que é importante. Esse tempo falar clube, né? Mas Não, mas é, mas essa. é, mas sabe que eu lembro assim quando o Eric Ries lançou o livro do Lean Startup, né? E aí eu falei, cara, é a redemption do Extreme Programming, né? Uhum, Porque você não faz Lean Startup sem ter um time usando práticas do Extreme Programming. é. Você não faz, não existe. Você não faz continuous deployment você não faz um continuous delivery sem precisar fazer 2 semanas de regressão de teste manual, sem Uhum, poder ter práticas ali que te ajudam a ter automação e cadência e qualidade do código e trabalhar com o esquema dos toggles eu gostaria de usar truck-based development. Vai lá. uhum, Tem que trabalhar sempre na linha principal do código e com mais alta qualidade possível, né? Então tem várias questões aí que o movimento do Lean Startup trouxe muito disso, mas obviamente vai ter uma galera que vai ficar tentando se resolver só na landing page trocando cor do botão, ok, é. né? Mas Sim, uma hora eles vão ter que sair dessa primeira parte e fazer um código que funcione do outro lado também. Então exatamente. vai chegar lá. É isso aí. Legal, meu. Obrigado. Valeu, Te garoto. agradeço Qualquer coisa aí. estamos à disposição aí. Quem quiser entrar em contato, tô à disposição aí. Vai ter os links aqui dele na descrição do vídeo aí. Entre em contato com ele. Show. Valeu, Mas, Fusca. valeu. Até Falou. mais.